guys and girls, muito good evening, welcome back, it's Friday, é a nossa sexta-feira, vamos pra cima, hoje com muita informação, como é de praxe. Olha, treinar sem cessar. Até mesmo porque, senhores, vocês estão com uma missão maravilhosa esse ano. Encerrar o ensino médio com um pé dentro da universidade para aqueles que estão fazendo aí, não é, terminando o ensino médio e já estão pensando lá no dia 13 de novembro, o primeiro encontro para aqueles que vão fazer o nosso Enem, nosso vestibular lindo, maravilhoso. Pensa no vestibular topzera. Muito bem. Professor, hoje o que é que o nosso conteúdo programático traz como missão? Nós temos o conteúdo programático, né? Gêneros e tipos textuais. Verbos e estruturas. Sim, os verbs and structures, né? Nós temos como está trabalhando cada um desses quesitos, observando, identificar e apresentar as principais características dos gêneros textuais. Lembrando que, quando se trabalha dentro dessa visão, nós vamos estar sempre atentos à função social, o propósito comunicativo e a linguagem específica. Identificar os elementos que distinguem diferentes gêneros textuais, tá? Nós vamos atrás das suas características. Identificar o uso dos tempos verbais, dos verbos, dos conectores, advérbios e pronomes. Tudo bom, Guaribas? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Como é o nome aí do nosso representante? Como é o nome do nosso ilustríssimo amigo professor ou professora? O nome do polo, da escola, colocar aqui, né? Eu tenho maior vontade de conhecer todos vocês. Sejam bem-vindos, ilustres. Então, dias atrás, nós estávamos aqui a trabalhar e percebemos que os verbos, eles têm um comportamento já com predisposição dentro do modo. Nós temos um modo e esse modo eu trouxe 3 que são os mais conhecidos. Nós vimos que esse modo, ele pode ser o indicativo. Nós vimos que o modo indicativo, ele trata de expressar uma ação como um fato real e possível, né? É quando você diz assim, tão tranquilamente, I will travel next month. Eu viajarei no próximo mês. É algo especulativo, é algo factual, né? I study mathematics. Eu estudo matemática. Olha, um fato real, possível, representado aí através do modo indicativo. Eu tenho as possibilidades de utilizar as mais variadas estruturas, tratando desse fato em vários momentos estipulados na linha do tempo, na timeline. Professor, e existe algum outro? Sim, o subjuntivo. Ele é introduzido por verbos que causem, por exemplo, solicitação, que pede, que sugere, que recomenda. Tá? Você vai ver basicamente 2 estruturas, uma com esses verbos e ele é correlacionado através, por um exemplo, do pronome that, né? Que significa que, o qual, quem, tá? E mais uma outra sentença. Então tá aí o primeiro start, né? Esse desconfiágoras que você tem que ter. Essas sentenças, né? Essas frases no subjuntivo, elas são sempre introduzidas por uma outra, ou através desses verbos que eu terminei de dizer, ou até mesmo por situações onde vamos envolver isso aqui, ó. Olha só, I wish
I were, né, rich, por um exemplo. Eu vou dizer, quem dera eu fosse rico. Olha, se eu fizer essa sentença, você já vai de claro pensar o seguinte, que isso não é real. Ele está me explicitando um desejo, um fato imaginário. Ah, quem dera você estivesse aqui do meu lado, né? Por um exemplo. Olha outra situação dando um condicionamento imaginário. If I were you, se eu fosse você, if I were you, I'd treat your mom right. Tá vendo? Se eu fosse você, eu trataria a sua mãe melhor. Nossa, que bárbaro, tá? Eu não sou você e muito provavelmente este pecado vai continuar, né, acontecendo. Observe que nós temos aqui algo imaginário, ele é tido como um fato irreal, hipotético, tá? Perceba, eles são introduzidos por sentenças. Professora Maria do Rosário Gonçalves, anexo, né, lá de Cajueiro, Escola Belarmina Ribeiro, lá de Guaribas 1. Bacana, tudo bom, São Pedro do Piauí? Muito boa noite, lá do anexo Brejo. Como é que estamos aí, potentes? Tá? Eu só trabalho com os the best made in Piauí. Eu trabalho com os melhores. Olha só, pessoas aí fantásticas, né? Antenadas, participativas, estudiosas. Em breve vão estar concluindo aí o ensino médio. Tá? Eu conheço vários que estão fazendo o curso técnico concomitante. Eu conheço alunos que já estão se preparando há vários meses para fazer a prova do Enem. E eu fico muito emocionado, porque eu tenho alunos que disseram que vão ser... Professor, eu vou ser o primeiro universitário da minha família. Eu vou dar este orgulho para a minha família. E eu digo que você já é o orgulho, tá? Pelo simples fato de estar persistindo na busca do conhecimento. Orgulhe-se, você já é diferenciado, porque o sucesso só pertence àquele que ousa persistir. Tá? Vamos praticar aqui, parafrasear Sêneca. Pense que não há vento que vá favorecer aquele que não sabe aonde quer chegar. Então, realinhe os seus sonhos. Aqui, no mundo do saber, querer é poder. Eu vou aprender, eu quero aprender. Turma, vocês não vão medir esforços e vocês vão ver que num tempo bem breve, vocês vão olhar para os dias de hoje e vão dizer, valeu a pena. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na vida de cada um de vocês, pois vocês estão aí fazendo, né, o plantio de excelentes sementes e o resultado não vai dar outra. Tudo bem? Ei, jovens, já imaginou quando você está assistindo, né, uma propaganda, a uma mídia, aí ele diz assim, venha, né, venha comprar o seu carro hoje na melhor revendedora do Brasil. Tá? Estude com os melhores. Olha lá, ele está utilizando o modo imperativo. O modo imperativo, meus ilustres, é quando você inicia a sentença com um próprio verbo. No inglês, ele não tem espetáculo. Eu digo assim, ó, go away, ei, vai embora, go away, sai da minha vida, né? Vaza, chega, it's enough, go away, vai embora. Eu digo assim, ó, don't talk to me, não fala comigo. Don't talk to me, não fala comigo. Então, ilustres, ele expressa uma ação em forma de ordem. Ele expressa uma ação em forma de conselho, né? Please forgive me, né? Ó, por favor, perdoe-me. I can't stop loving you. Eu não consigo parar de te amar. Forgive me, perdoe-me, né? Quando você diz assim, ó, let's try again.
Let's try again. Vamos tentar novamente. Let's try again. Olha aí, você está fazendo ponto de reflexão. Você consegue perceber que eles são iniciados assim, ó, let's mais verbo, não é? Palavrinha mágica, por favor, mais verbo, ou só o verbo de forma, não é, abandonada. E quando você quer fazer a negativa, ou coloca-se don't, ou, não é? Você pode também ver assim, ó, do not, de uma forma mais enfática, do not enter, do not enter, não entre. Então tá aqui, meus ilustres. Nos últimos momentos, nos últimos dias, nós trabalhamos com essa visão, esse resumex, para você deixar aí bem tranquilo. E isso aqui, nós vamos ver dentro de textos, dentro da competência e das habilidades, né? Porque nós estamos aqui falando para quem vai fazer Enem também. Para quem vai responder a nossa prova, aquela que eu elaboro aqui e que ela vai aí para dentro da sua escola, tá? Nós vamos também trabalhando dentro desse modelo de questão. Então, o aluno que assiste às aulas, o aluno que acompanha, né, as aulas gravadas e participa aqui, não vai dar outra. Vai tirar uma boa nota e vai encerrar o seu ensino médio, tá? Olha que bom. Ele pede para que nós reconheçamos se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. O que me traz logo aqui a ideia é que eu tenho, ó, temos aqui umas sentenças e essas sentenças elas estão correlacionadas através desse that, tá? Outro detalhe que me deixou muito tranquilo é que eu tenho verbos específicos tratados aqui na qualidade de pedir, perguntar, insistir, recomendar, né? Requisitar. E talvez você que esteja se perguntando, por que que eu não tenho a flexão nesses aqui, tá? Porque todos estes, eles estão sendo contemplados no modo subjuntivo. Ele está solicitando, então ele pediu, he asked that she drive more slowly. Ele pediu para que ela dirigisse mais devagar. Eles insistiram para que o trabalho be finished, fosse terminado, concluído on time, né, no tempo previsto. We recommend, nós recomendamos that he arrive early, que ele chegasse cedo. The government has requested, o governo solicitou que ela enviasse, she sent more documentos. Foi usado verbos e esses verbos, eles fazem parte do seleto grupo de quando se quer ter um modo subjuntivo. Pois o modo subjuntivo também é utilizado com esses verbos para pedir, solicitar, recomendar, insistir. Certo? Quando se trabalha textos, um dos questionamentos perenes, não é, é a característica do texto. Para que esse texto serve? Função social do texto, tipologia textual. Ou ele pode simplesmente perguntar pelas características que são certeiras com relação à linguagem formal e à linguagem informal. Senhores, linguagem formal e informal, ele tem um momento, uma tônica correta para acontecer. Senão, pode ocasionar tragédias. Pode-se ter, inclusive, uma impressão de grosseria, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Vamos aqui que eu preciso repassar o seguinte para vocês. A linguagem formal e informal, ela tem sim de finalidades bem distintas. O tom, a escolha das palavras e a forma como as palavras elas são colocadas, obviamente ela vai variar. A linguagem formal, gente, você consegue visualizar por onde ela está acontecendo,
o uso de vocábulos, né, que ocasionam sentenças bem maiores. Ela não admite contrações, tá? Ela não admite jargões, ela não admite gírias, expressões cotidianas, porque ela é um texto mais bem concatenizado, mais bem elaborado. Já a linguagem formal, por ser espontânea, não é? Ela vai te dar uma visão de acontecimento onde ocasione proximidade, intimidade ou algo numa conversa despretensiosa. Por exemplo, quando você está conversando com alguém no cinema, né, quando está se conversando com alguém num restaurante, num pub, né, na escola, você aí ao lado do seu colega, ou até mesmo agora no chat, né, nós temos aqui um grau de proximidade e aí você dispensa certas construções para se tornar até mais rápido, né, para conversarmos aqui. Professor, quer dizer que nós também estamos mantendo uma linha dialogal onde envolve formalidade ou não formalidade? Perfeito. É usado isso no formal, tá? Para se dar menos pessoalidade. É usado para escrever fins profissionais ou acadêmicos, trabalhos, atividades universitárias. A linguagem formal, ela não usa coloquialismos, contrações ou pronomes de primeira pessoa. Eu, nós. Porque já teríamos um certo item de proximidade. E aí estaríamos falando da formalidade. A linguagem formal, ela é mais casual. Ela é espontânea. Então, você vai se deparar com sentenças mais curtas. Você vai se deparar com gírias. Ela não tem muita preocupação com forma de como ela é colocada seguindo aqueles ritos gramaticais. Ela é usada para escrevermos, né, de forma bem próxima, e-mails pessoais, mensagens de texto, correspondências comerciais, onde se tem um certo grau de proximidade, não é? O tom da linguagem informal, ela é mais pessoal do que a linguagem formal. Na prática, eu tenho como observar isso. Olha ali um modelo. Será que esse exemplar, nós temos aí algo extenso, onde você consegue visualizar a inexistência de certas contrações, vocábulos mais bem elaborados, ou se tem aí uma escrita simplificada, preocupada em se comunicar diretamente com o seu propenso público? Na tua opinião, nós teríamos aqui formal ou informal, né? Aí eu começo olhando ali que foi Bob Marley, falando aí para o seu público, né? Ele tinha uma missão social muito precípua. Ele tinha, então, a missão de escrever, né? E escrever de uma forma simplória, muito embora a mensagem fosse uma mensagem muito pura, muito poderosa. Essa mensagem que ele colocou aí é uma mensagem de resiliência, é uma mensagem de superação. Ele diz o seguinte: You don't know how strong you are. Né? You don't know how strong you are. Você não sabe o quão forte você é. Until being strong, até que ser forte, is the only option you have. Seja a única saída, a única opção que você tenha, né? Professor, aqui eu vejo uma preocupação em dar, não é, proximidade, não é, à linha de informalidade. Então eu tenho aqui um teor, obviamente, informal. Certinho? Pessoal aí de Betânia, Bonfim do Piauí, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, pessoal lá de Guaribas,
já marcou presença aqui conosco no chat. Você aí de Palmeira 3, Paulistana 5, Queimada Nova 3, Santo Antônio, Lisboa, né? Nós temos juntinhos aqui, velho, o pessoal lá de São Pedro do Piauí, anexo Brejo, todos aí conosco. E olha aí as mensagens aí pela ilustríssima Iracema sendo aí pairadas. Pessoal de Dom Inocêncio, ó, Dom Inocêncio 16 ali, muito boa noite. Tá dando certo, senhores? Compreenderem direitinho, verificarem comigo aqui o que é formal ou informal, tá? Deixa eu colocar aqui mais um exemplo para vocês me dizerem. Dom Inocêncio 16, que é lá do anexo Lagos dos Currais, é isso? Muito bem. Olha lá. A partir dos textos que seguem, se eu colocasse isso numa prova, se era formal ou informal, e aí, gente? Será que pelo sombreamento desse texto, pelo jeitinho que ele está composto, não é? Será que eu consigo dizer que ele é formal ou informal? O que é que vocês acham? Primeiro eu estou percebendo que é um acontecimento em que tipo? Pronto, em que gênero textual eu estou pautando esse acontecimento? Lá em Dom Inocêncio, anexo Lagos dos Currais, eles responderam ali, ó, professor, isso aí, ele é marcado pela informalidade. E eu, sinceramente, fico muito feliz. Está mais do que correto. Eu consigo visualizar que é um texto relativamente curto, que tem aí muitas abreviações e um vocabulário muito espontâneo. Tá? Eu consigo visualizar que o gênero aqui é marcado por uma conversa entre pessoas. Quem são? O Jim, o Charles, Jim, Charles, e entrou em ação a Mary. O Jim e a Mary. Nós temos 3 pessoas que estão aqui trocando uma conversa. É Lagoa dos Currais, não é isso? Agora sim. Agora eu vi ali Lagos dos Currais no primeiro momento, aí Lagoa dos Currais mesmo. Tranquilo, muito obrigado aí pela deferência. A escola e o Polo, como é o nome da escola, e o professor, um abraço a toda a turma aí de Dom Inocêncio, não é? Anexo Lagoa dos Currais. Sejam vocês muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos lá? Professor, eu percebo que são frases mais curtas, não é? Ricas em abreviações, não é? Ó, formas contraídas, tá? Olha o tanto aqui. Eu consigo visualizar um vocabulário bem tranquilo, tá? E professor, por que o senhor não marcou isso aqui como contração? Não, porque onde nós temos um possuidor e a coisa possuída, não é? O pessoal lá da escola Maria de Oliveira Rodrigues, muito boa noite, Dom Inocêncio, lá da escola Maria de Oliveira Rodrigues, tudo bom, Colão do Gurgueia? Como é o nome aí da escola? Aqui, gente, é um caso chamado de caso possessivo. O nome já diz. Ele está indicando uma posse. Bacana? Uma posse. Obrigado, meu diretor. Vamos à pergunta? Aí vocês já acertaram a primeira. Informal. Vamos ver se acertam a segunda? Só olhando para o layout textual. E aí, gente? Olhamos para aquele layout textual. Me digam, de acordo com as características do texto, pode-se inferir o gênero do texto como sendo capa de revista, texto científico, tirinha, autobiografia ou texto dialogal? Lá em Dom Inocêncio 16 já veio aqui de primeira, né? Lá da unidade, lá da escola, né? Essa escola que terminou de nos falar muito bem. Lá também de Colônia do Gurgueia 6 veio a resposta de imediato. Professor, texto dialogal. Eu consigo ver que são pessoas, troca de turno. Eu consigo acompanhar que há, não é, vários personagens aqui mantendo uma linha de conversa. Who's the tall woman next to Barbara? Quem é a mulher alta perto da Bárbara, hein?
O Charles diz, that's her friend Mary. É a amiga dela, Maria, a Mary. Did not you meet her at Steve's party? Você não a viu lá na festa do Steve? Não é Colando do Gurgueia, anexo Agostinho Reis. O Jim, no, I wasn't at Steve's party. Eu não estive lá na festa dele, não. Oh, then let me introduce you to her now. Deixe-me apresentá-la agora. Essa palavra aqui, ó, introduce, é apresentar. Mary, this is my friend Jim. Olha, esse aqui é meu amigo Jim. Pensa num cara legal, né? Assim? Aí ela diz, oi, hi Jim, nice to meet you. Tudo bom, Jim? Prazer em te conhecer. Aí o Jim diz, you too. Você também, né? Também. Do you like a drink? Você gostaria de uma bebida? Olha o que ela usou para positivar. Sure, let's go get one. Vamos lá pegar uma. Bem descontraída a conversa, né? Bem legalzinha, nós temos aí frases curtinhas, não é? Bem pessoal, bem próximo. Então nós temos sim informalidade, texto dialogal, resposta letra E, e o tio aqui muito feliz com o acerto de cada um de vocês. Professor, eu não entendi por que o senhor chamou isso de texto dialogal. Tudo bom, Débora Ferreira? Muito boa noite, welcome, muito bem-vindo. Gente, textos dialogais, ele é observado em vários momentos. É quando ele acontece a partir de duas pessoas. Porque no dia que eu observar alguém conversando com ele mesmo, eu peço licença e saio de perto. Né? Então, a partir de duas pessoas, você consegue visualizar uma alternância de interlocutores, uma mudança de turno. Você tem uma espécie de um texto cogerido. E aí eu consigo visualizar isso bem, por um exemplo, em entrevistas jornalísticas, debates, reuniões de trabalho, conversas telefônicas, bate-papos em aplicativos e sites de mensagens diretas. Você consegue sim, né? Consegue visualizar essa conversa, você consegue visualizar o tema. E as habilidades, elas vão surgindo com essa visão. Ela vai cobrar esse acontecimento, tá? Vamos lá? Vamos ver se todos vocês estão prestando atenção. Vamos lá, gente? Se ali fosse uma questão de prova, vocês diriam que ali a classificação fica por conta do modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Hi, Vitória Macedo, how are you? Welcome back, muito bem-vinda. Vitória Macedo no nosso chat do YouTube, muito boa noite. E aí, gente? Se aí fosse a questão de prova, mediante o que nós vimos até agora, tá? Vocês me diriam que aí seria indicativo, subjuntivo ou imperativo? Ó, cuidado. Verbos ask, insist, recommend, tá? Request. Temos aqui essa relação that. Então eu estou falando que eles estão solicitando, pedindo, insistindo, recomendando, tá? Isso é uma representação do modo subjuntivo. Então, lá na prova, se eu colocasse isso para você, quando você observa duas sentenças e esses verbos que estão aí chave, você já pode ligar seu desconfiômetro, tá? Rapaz, aqui é o subjuntivo. O professor colocou uma questão dessa aqui. Por quê? Porque o subjuntivo, além de indicar um desejo, além de indicar algo imaginário, além de indicar, não é, essas situações do campo da irrealidade, ele também serve para solicitar, ele também serve para recomendar, ele também serve para sugerir. Tudo bom, pessoal aí de Palmeira 3, como é o nome da escola? Palmeira 3 marcando presença no nosso chat
o mais lindo do Brasil. Sendo assim, senhores, eu preciso dizer para vocês o seguinte: os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam. Em relação a quê? Linguagem e conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, emissor e receptor, de determinado discurso. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, discurso direto, discurso indireto, como é o comportamento de um discurso direto, né, indireto no presente, no passado e assim por diante. Qual é o gênero textual que comporta essas estruturas? Tá? São exemplos, nós temos resenha, crítica jornalística, publicidade, receita de bolo, menir de restaurante, bilhete, lista de supermercado. É importante considerar seu contexto, é importante considerar a função, é importante considerar a finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Por um exemplo, eu vou precisar cozinhar algo que eu não sei de cor e salteado, que em inglês é a expressão by heart, tá? Eu não sei de by heart, né? Eu não sei de cor e salteado. Como é que eu vou cozinhar um prato se eu não sei de cor e salteado? Eu vou precisar de um texto que atenda a uma necessidade comunicativa em específico. Então eu vou precisar de um gênero textual. Esse gênero textual, ele é representado através da receita de culinária. No caso, se eu quero fazer, né, um bolo e não sei de by heart, não sei de cor e salteado, eu vou ali atrás da receita, porque ele tem essa funcionalidade. Dentro desse gênero textual, com esta funcionalidade, eu consigo perceber, né, a presença da lista de ingredientes necessários. E quem faz isso é o tipo descritivo. Ele procura descrever item a item o que eu vou precisar. Entretanto, eu preciso saber do passo a passo, o grupo de ações. Por isso que se tem uma predominância do modo imperativo. Adicione 4 ovos assim, 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 né? Adicione uma colher de chá, tal, uma pitada, nananã, né? Bata. Então, depois leve, o que é isso? Tudo o verbo. É a ação. Ele está me norteando, ele está me orientando, que é o que chamamos de modo de preparo, representado aqui pelo tipo textual de injunção. Ele é o texto injuntivo, cujo nós temos aqui a sua finalidade, orientar. Ele vai me nortear. Percebeu? Nós trabalhamos com gênero e tipo textual na nossa diária, né? Nossa vida cotidiana, nós nos deparamos com os textos. Então, isso do mesmo jeito em prova. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais. Gente, nós temos os tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, injuntivo. Tá? Vamos caracterizar alguns? E aí, no próximo encontro, eu já trago parte prática, não é? Com mais prática, porque toda aula nossa tem textos, tem imagem, tem habilidades, tem competência. Porque essa é uma realidade que nós levamos aí para a tua prova. E essa é uma realidade para aqueles que vão fazer o vestibular dia 13, vão se encontrar com essa realidade. Então, eu tenho, digamos, um texto narrativo, né? Eu sei que os textos narrativos, eles vão me apresentar ações num tripé de existência.
eu tenho que saber os personagens, eu tenho que saber o tempo e eu tenho que saber o espaço. Essa é a marca do texto narrativo. Tá? A estrutura da narração ela é dividida em apresentação, desenvolvimento e clímax, com desfecho. E isso é perfeitamente perceptível em romance, novela, crônica, contos de fada, fábula, lendas. Outra situação que merece crédito para essa noite de hoje é o texto descritivo. O texto descritivo, ele se preocupa em relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Ora, se eu vou qualificar, como é o nome da classe gramatical, com este poder de qualificar ou positivamente ou negativamente um determinado ser, uma determinada situação, os adjetivos. Tá? Porque eles vão descrever ou apresentar imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, que é o emissor. Eu posso tratar aqui, por exemplo, de relatos históricos de viagens. Eu posso falar de biografia, autobiografia, mini-biografia. Eu posso trazer currículo, lista de compras, cardápio. E há uma infinidade de modos para nós trabalharmos dentro de textos, gêneros e tipos textuais, os quais eu estou trazendo para você. Ainda, eu posso te apresentar o texto dissertativo ou argumentativo. Os textos dissertativos, gente, eles são encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. Sendo assim, são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. A estrutura textual ela é dividida em 3 partes. Você tem a tese, que é a apresentação. Você tem a antítese, que é o desenvolvimento. E a nova tese, que é a conclusão. Nessa perspectiva, você trabalha com essas características: editorial jornalístico, carta de opinião, artigo, ensaio, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Não fica por aí. Texto expositivo, o nome já diz, função de expor determinada ideia. Por meio de quê, hein? Recursos tidos como, por exemplo, definição, conceituação, informação, descrição, comparação. Eu observo esses acontecimentos aonde? Seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionário, né? Esses que eu circulei aí foram os últimos que nós observamos em várias provas que já aconteceram, inclusive, no primeiro momento aí, né, no primeiro semestre. Então, gente, esses textos, eles finalizam aqui com o texto de injunção, o texto injuntivo. Ele é também chamado de texto instrucional. É aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor emissor objetiva tão somente orientar, tão somente persuadir o interlocutor receptor. Por isso apresentam, na maioria das vezes, gente, os verbos no imperativo. Propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Tá? Olha o tamanho desse texto. O que é que eu vou fazer? Lá para a perguntinha. Do que trata o enredo desse texto? Tá? Os personagens principais estão chateados? Está feliz? O narrador está criticando? O personagem principal tece elogios à oportunidade? Tá?
Se você volta para o texto, vamos lá. Experiência, estudar, programa, né? Cultura, tá? Você tem verbos muito conhecidos, né? Nós temos Mozart, que é o lugar. Você tem a palavra mundo, você tem a palavra comunidade, tá? Você tem a palavra programa, viagem, interação, música, você tem a palavra oportunidade. E aqui nós temos um vocábulo que quer dizer fora do país, fora do país. E ela fala que encorajaria outras pessoas a olhar mais propriamente com este programa. Então, senhores, ela está principalmente elogiando, viu lá? Rapidão com as palavras cognatas, que são as palavras que têm um significado, tem a grafia, significado semelhante à língua portuguesa. Gente, próxima aula, muito mais treino aqui para você, envolvendo textos e aí dando aqui, né, algumas dicas para você sair bem nas nossas provas e também nos futuros vestibulares que vocês forem fazer. Desejo a todos aí uma excelente noite de muito conhecimento e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!